Olá, gente! Hoje, com muita alegria, vamos dar início ao projeto Estilo Tardio, do Departamento de Envelhecimento Criativo da Associação Junguiana do Brasil. Recebemos aqui Rubens Bragarnik e Roque Tadeu Gui. Sejam muito bem-vindos, queridos. Bom Vou dia. apresentar aqui vocês e aí já passo a fala. Rubens Bragarnik e Roque Tadeu Gui, ambos psicólogos e analistas de datas, membros da Associação Junguiana do Brasil e da Associação Internacional de Psicologia Analítica sediada na Suíça. Ambos são professores e supervisores co-organizadores de O Insaciável Espírito da Época, Ensaios de Psicologia Analítica e Política, da editora Vozes, em 2021. Rubens também é especialista em psicologia clínica pelo CRP de São Paulo, ensaísta com artigos publicados no Brasil e no exterior, membro da Associação Internacional de Estudos Junguianos, IAJS, cofundador do coletivo digital Polis, Psique e Política, 2018, fundador do Departamento de Literatura e Psicologia Analítica, da JB, fundador do Comitê de Ética da JB, ex-editor do periódico Cadernos Junguianos. Dedica-se à formação de novos analistas em vários institutos da JB. Roque é também doutor em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília e mestre em Psicologia Clínica pela mesma universidade. É escritor e coordenador do Observatório de Psicologia Analítica, OPA, da Associação Junguiana do Brasil, coeditor da revista Cadernos Junguianos, também da JB. Um prazer que vocês estejam aqui conosco. O prazer é nosso. Bom dia a todos. É muito bom estar com vocês. Bom dia, Roque. Bom dia, Nina. Bom dia, Rubens. Bom dia, Silvio. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Rubens, Roque, sejam bem-vindos. Graças. Departamento Envelhecimento Criativo agradece a presença de vocês, que esse encontro seja maravilhoso, como todas as outras vezes que a gente já se viu por aí. Muito obrigado. Certamente será. Estamos à disposição, Nina e Silvia. Então, é, estilo tardio, né? O que será que tem por trás dessa ideia, uma ideia tão poderosa, tão importante, que tem uma visão psicológica, uma visão sociológica também. E essa ideia do estilo tardio lembra um pouco o processo de metanoia, ou seja, de mudanças de vida, de transformações, de desenvolvimento da personalidade, e algo que interessou tanto a Jung quanto a todos aqueles que refletiram a respeito desse tema do desenvolvimento humano. Citei Jung, mas poderíamos citar aqui Erik Erikson e sua esposa, né? Enfim. Então, é um tema que nos faz lembrar sobre metanoia. Então, gostaríamos de iniciar esse nosso encontro e vocês nos apresentassem o que é metanoia. Que processo é esse? Como isso se dá e qual é a compreensão que nós, junguianos, temos a respeito dessa fase da vida, ou dessas fases, né? Porque metanoia não é uma coisa, uma experiência única, uma experiência que vai se dando em muitos ciclos da vida. E o envelhecimento não põe fim a esse processo, né? É mais uma fase, né? Então, a gente gostaria de ouvir vocês comentar um pouco sobre esse processo, metanoia. O que é? Bom, eu acho que talvez fosse melhor eu começar, né?
com esse início assim, sobre a ideia de metanoia. Na verdade, foi o tema da dissertação da minha formação como analista na JB, e na época eu já estava preocupado com isso e acabei fazendo uma ótima pesquisa, sei lá, talvez hoje já esteja um pouco defasada, mas ali eu acabei estudando bastante metanoia. É um tema que eu acho que começou a aparecer muito na literatura junguiana, porque há uns mistérios sobre isso, né? Na verdade, num dos prefácios, dos prefácios, acho que é o quarto prefácio do Jung, de 1950, do Símbolos da Transformação, ele cita que em 1911, isso foi escrito em 1950, que em 1911 ele teria, com 36 anos de idade, ele teria, então, passado por um processo muito duro e muito complexo, muito transformador, um momento de muita transformação na vida dele, e que ele nomeou como metanoia. E ele extrai a ideia de metanoia da teologia e cita o caso específico da transformação de Saulo em Paulo. Ele cita isso, que está no Atos 9,3, né, no Novo Testamento. Então, ele conta toda essa história e diz: eu também passei, era um momento meu de metanoia, de transformação, tal qual Saulo se transformou em Paulo. Bom, e aí, isso vai ser para o Jung, um momento muito significativo de uma convulsão interna, de um momento de inflexão e de invasão, às vezes até de material do inconsciente, porque se trata então de uma passagem para um outro ciclo da vida, né? E assim ele conceituou metanoia usando o verbo metanoia, que em grego quer dizer conversão. Então ele tira da teologia, ele tira desse repertório, né, a ideia de metanoia para introduzir na psicologia analítica. E como Jung é muito autoexperimentador, ele se experimenta muito, ele, nos símbolos da transformação, ele, nesse prefácio, ele também fala que ele passou por transformações nesta época de 1911. Então, ele consagrou um pouco a metanoia. E a metanoia, por Jung, no primeiro momento, era digamos, no modelo mais simplório, digamos assim, era um momento do início do processo de individuação. Então, a ideia é que ele conectou essas convulsões, essa conversão, essas transformações psicológicas, psicossomáticas, acompanhadas de um monte de, eventualmente até de sintomas, que muito bem descrito, por exemplo, no filme do Fellini, Oito e Meio, com o Marcelo Mastroianni, ali deixou bem claro, ali eu usei até como ilustração na minha dissertação, né? Mas, surpreendentemente, bom, então ali seria deflagrado, teoricamente, o início do processo de individuação. Portanto, mais ou menos nessa faixa dos 35, 40 anos. Mais tarde, o Rock mesmo, voltando a isso, ele, em função do espírito da época, né, da maior longevidade, o Rock chegou a levantar a ideia de que isso poderia ser um pouquinho mais tardio, né, Rock? 45, 55, 60. De qualquer maneira, vocês notam que há uma evolução das ideias da metanoia. Mas, surpreendentemente, na obra do Jung, né, as obras completas em português, é muito pouco usado a expressão metanoia. São 5 vezes que ela é citada, sendo 4 vezes como, digamos, um substantivo e uma das vezes como verbo, né, digamos assim, fazer uma conversão. Então, isso me chamou a atenção na época, de como um conceito que informalmente, né, a gente usa muito coloquialmente com os nossos pares, né, é muito referido, mas pouco elaborado esse conceito. E assim foi quando, na verdade, a gente começou a estudar isso. Aí eu percebi que estava num momento também que outros autores, inclusive dos membros aqui como é que chama, da nossa, do departamento, ela escreveu um livro sobre metanoia, espiritualidade, ela foi coordenadora. Foi a Dulcineia que escreveu na época
esse livro, né, também da metanoia, espiritualidade, e no geral isso permanece assim um mistério porque pouco utilizado, né? Então, essas questões então são mais antigas e elas chegaram a atravessar assim todo tanto tempo, né, até que a gente começou a perceber na psicologia analítica, né, a partir das experiências, dos escritos do Eric Neumann, né, que foi da primeira geração, conviveu muito com Jung e tal, foi um grande interlocutor do Jung, essa ideia de ciclos. E ali ele fala também da metanoia. E o Carlos Byton, brasileiro, já falecido, professor Byton, ele retoma um pouco essas ideias do Neumann e dá prosseguimento. Ao dar prosseguimento, em 2017, ele registra uma aula aqui em São Paulo, no SEDES Sapiente, uma aula que ele estava dando, alguém fez o resumo e fez um diagrama interessante que ele comenta dos vários momentos de metanoia. Então, ele pega e ele é o primeiro que faz uma, digamos assim, uma digamos, uma amplificação da ideia de metanoia desde, na verdade, a infância, adolescência, início da idade adulta, a metanoia que o Jung, né, mencionou, e chega até outras metanoias. Então, essa ideia de que a gente possa ter, passar por muitas conversões, né, por muitas transformações, é, ele avançou muito com isso e nós todos fomos beneficiados com isso. Já tem vários autores que tratam desta expansão do conceito de metanoia e que eu e o Rock continuamos, inclusive, apresentamos agora no congresso do ano passado, né, Rock? Na, na Bahia, o nosso tema era travessias metanoicas, estilo tardio, de Theodor Adorno e Carl Gustav Jung. Então, por quê? Porque nós acabamos encontrando, até através de uma sugestão do próprio Silvio, de um livro do Eduardo Said, né, chamado Estilo Tardio, em que também nós nos interessamos e fomos atrás do que ele também, onde ele encontrou isso. E aí ele encontrou isso originalmente, em 1930 e poucos, o Rock vai falar um pouco sobre isso, com Adorno. Então ele retoma na filosofia estética, né, a ideia que o Adorno trouxe, passa para ele amplifica, e nós, eu e o Rock, fizemos o quê? Um encontro das águas. O encontro das águas da filosofia cultural, da filosofia estética, com essas ideias de metanoia. E aí chegamos, então, a entender o estilo tardio como um momento metanoico, né, que nós fundamentamos no Congresso, e que traz um recurso melhor para nós, analistas, terapeutas junguianos, embora não, outras pessoas na psicanálise também trataram do assunto, como o Silvio falou, em que a gente juntou e a gente pensou até então numa metanoia tardia. Então, essa é mais ou menos a ideia que a metanoia nos traz, momentos de grandes transformações, transformações significativas, que realmente trazem um choque interno e externo adaptativo muito grande que podem dar um novo sentido para ciclos da vida. Então, acho que essa é mais ou menos a ideia que permeou a base do nosso trabalho, porque estamos aqui. O Roque gostaria de continuar? O Rubens fez uma bela síntese, né? Na verdade, dos nossos interesses e das nossas preocupações, né? Acho que o fato de Jung ter mencionado em meia dúzia de passagens, isso na obra canônica, não é? Porque ele teve seminários também, onde provavelmente ele retomou eventualmente o conceito de metanoia. Mas se você for consultar as obras canônicas, as obras que já estão codificadas, né, do Jung, de fato a gente vai encontrar poucas referências. Isso, é claro, deixou um espaço muito largo de elaboração posterior, não é?
O fato dos junguianos terem adotado o conceito e terem cultivado esse conceito, né, demonstra que é um conceito que, embora não tenha sido profundamente elaborado pelo Jung, traz contribuições para as visões contemporâneas da psicologia analítica, não é? O Rubens mencionou Byton. O Byton fala em 5 grandes momentos, né, metanóicos. Ele chama de etapas metanóicas. Nós quisemos expandir um pouco essa ideia do Byton, na definição de 5 momentos, né, para momentos metanóicos ao longo da vida, não é? Então, seriam inúmeros os momentos metanóicos, a depender, conforme o Rubens disse, do grau de impacto, né, sobre a consciência. Metanoia é uma transformação da consciência. Acho que o sumo do conceito metanoico é esse, não é? É algo que produz uma mudança de consciência, com consequências, evidentemente, da atuação da pessoa no mundo onde ele se encontra, não é? E é essa ampliação que nos interessou fazer. Por isso, nós fomos também buscar alguns insumos na área da psicanálise, no caso do Erik Erikson, que para os psicólogos, né, é largamente conhecido como o psicanalista que pensou, né, o processo de desenvolvimento psicossocial do indivíduo ao longo da vida com um detalhamento muito grande, né? Porque ele definia lá 8 grandes momentos, né? 8 etapas. É claro que todas elas seguindo o ciclo biológico do ser humano, não é? O ciclo biológico na inserção do indivíduo dentro da sociedade, não é? Porque quando se é criança, se tem uma certa posição e uma certa demanda do social, quando se é adolescente, outra, quando se é jovem adulto, quando se é um adulto maduro, e aquilo que eles chamavam da velhice, não é? É curioso que o Byton, quando você examina o esquema montado pelo Byton, a quinta metanoia, ele localiza após os 60 anos. Hoje, aos nossos olhos, quando você fala o 60 mais, já nos soa um pouco anacrônico. Anacrônica essa ideia, né? 60 mais, depois dos 60 tem muito mais coisas, não é? Uhum. Nós temos aí pelo menos 3 décadas, não é? De vida. Para não dizer que caminhamos já para uma quarta década de vida, não é? E que, evidentemente, novos fenômenos surgem. Daí a ideia de uma metanoia tardia. E talvez possamos falar até de metanoias tardias, né? O que seria uma metanoia? Jung fala em metanoia a partir dos 36 anos. Hoje isso nos parece absolutamente deslocado, anacrônico, não é? Com 36 anos, o sujeito hoje está mal iniciando a vida profissional. Jung não. Jung já estava, na época, casado, já tinha trabalhos realizados, já tinha uma inserção profissional, era uma outra realidade, não é? Então, essas datas que marcam os momentos metanóicos são muito fluídas, na verdade, sobretudo na fase mais avançada do ciclo vital, não é? Quando você vai se aproximando mais para o final da vida, esses ciclos vão ganhando também novos aspectos. Então, podemos pensar sim numa metanoia aos 60, mas podemos pensar também aos 70, aos 80 e aos 90. A Joan Erickson, que o Silvio mencionou, que era esposa do Erickson, do Erik Erikson, ela, ela sobreviveu ao marido em torno de 5 anos. Ele morreu aos 90, ela morreu aos 95, 96 anos. E eles tinham criado, então, o esquema das 8 etapas psicossociais, cada uma delas caracterizada por desafios de desenvolvimento, não é? Que implicavam, aos nossos olhos, em mudanças de consciência. Há uma mudança na consciência da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto, não é? E do adulto para o velho, não é?
E ela criou uma etapa adicional, conhecida como a nona etapa, que ela chamou de gerotranscendência. Curiosamente, ela utiliza ideias do conceito de metanoia do Jung para falar dessa gerotranscendência, o que seria uma metanoia num estágio muito avançado da vida, não é? O que nós tentamos fazer, não é? Ainda de uma maneira muito preliminar, é tentar ampliar esse conceito de metanoia, utilizando as referências do Neumann, as referências do Byton e as referências também de Erik Erikson, para poder falar de momentos metanóicos ao longo da vida, né? Vista essa trajetória, não é, como uma trajetória de permanente mudança. É claro que o que está implícito aí é um conceito de individuação, que é outro conceito junguiano, não é? E que Jung associava muito com uma segunda metade da vida, por isso que ele dizia que aos 36 anos se iniciava o processo de individuação dele. E hoje, os junguianos tendem a pensar, de um ponto de vista mais desenvolvimentista, que o processo de individuação ele é contínuo. Ele é incipiente desde o começo da vida, se desenvolvendo ao longo das várias etapas e culminando com o final da vida. Essa é a ideia que baliza a ideia também de momentos metanóicos. Então, estamos constantemente nos desenvolvendo, constantemente nos tornando cada vez mais singular, porque esse é o conceito de individuação, né? É o desenvolvimento e o afloramento da própria singularidade humana, não é? Ao longo de todo o processo vital, culminando lá nas etapas bem avançadas da vida, que nós estamos chamando da metanoia tardia, né? Então, basicamente é isso que eu poderia Agora, dizer Roque, assim. conta Pois para não. os nossos os componentes da mesa, e para todos aqueles que estão nos assistindo, essa pesquisa retroativa aí que retomamos lá do Adorno, que fomos buscar no Adorno. Então, o próprio nome do projeto é Estilo Tardio, né? Eu acho que a ideia de estilo tardio, quando a gente pensa o que seria um estilo tardio, a gente tende a pensar num estilo avançado num certo momento da vida, o que coincidiria com o nosso conceito de metanoia tardia. Mas o conceito de tardio, que a gente vai buscar lá em Adorno, e é curioso, porque nós psicólogos conhecemos o Adorno, né, muito mais pelos trabalhos dele na área da psicossocial, sobretudo a questão da personalidade autoritária. Todos nós estudamos isso na universidade. Era assim que a gente conhecia Adorno, um filósofo da escola de Frankfurt, né, da escola crítica de Frankfurt. Mas o Adorno é uma imensidão intelectual e cultural. O próprio Said, que faz reverências e retoma o conceito de estilo tardio, faz reverências a Adorno, ele admite que a leitura de Adorno não é uma leitura fácil. O Adorno ele traz tantos elementos dos vários campos da cultura que para o leigo fica até difícil de acompanhar. Quando a gente vai estudar o conceito de tardio em Adorno, ele vai usar basicamente as referências da filosofia da música, da estética musical. E aí, se você não tem uma formação musical, fica difícil de você entender o que ele diz, por exemplo, sobre Beethoven, que foi alguém, um compositor que ele estudou muito. Mas o que se pode depreender, né? Que no caso de Beethoven, quando ele diz o que caracterizou o estilo tardio de Beethoven é um rompimento, uma ruptura com a tradição, a ruptura com o seu próprio estilo Isso. musical, não é? Recusando sínteses, criando, na verdade, dissonâncias que, segundo Adorno, vai influenciar toda a música moderna, a Só uma música que pequena virá parte, depois. Roque, Oi? só para incrementar mais e robustecer mais a sua fala. O Adorno, ele era músico. Isso.
E isso é muito interessante. Ele se interessou por essas questões de autores, né? Não só do Beethoven, de outros autores, que o Rock está levantando história com relação ao Beethoven. Ele era um músico, musicista. E digamos assim, o Said, muito tempo depois, tinha uma coisa interessante, também era musicista. Também. Então, dois filósofos, né, de épocas diferentes, de formações diferentes, que tinham esse fator em comum da música. Os dois eram musicistas. É É só para verdade. É, mencionar por que ele teria se interessado, porque ele era músico também. isso. Fala, Ivan. E quando Said, né, admite que Adorno não é um autor fácil, não é, de você adentrar o campo da conceitual dele, inclusive, é, ele está reconhecendo isso, ele está reconhecendo que a formação cultural do Adorno era tão ampla, ele navegou por tantos campos, né? Eu comentava com o Rubens outro dia, ele tem uma publicação chamada Sonhos, onde ele colecionou os seus próprios sonhos ao longo de décadas. E ele fez isso com uma intenção, sim, de registro pessoal e de publicação. Tanto quando ele vai publicar esse livro sobre sonhos, e ele não faz interpretações, ele apresenta apenas o material bruto, os sonhos que ele teve, não é? Quer dizer, uma peça literária, na verdade, muito mais do que analítica, não é? Mas, veja, era um cara que tinha um interesse muito grande por essa dinâmica do mundo interior, embora fosse um filósofo da escola crítica, né? De Frankfurt, e muito conectado à realidade social, à realidade política, né? Mas era um cara que tinha essa introspecção profunda também. O É só, Said, só, só, só complementar. Eu só estou aqui para não, complementar, para faz muito bem. só que lembre as pessoas o que era a escola de Frankfurt, né? Quer dizer, qual que era que era que funcionar, quer dizer, qual era um pouco da compreensão que você tem daquela época dos filósofos de Frankfurt. Eles tinham uma visão marxista, Marxista, crítica da sociedade, né? freudianas e marxistas. Isso, Portanto, eles eram filósofos muito críticos com relação à realidade. Então, eles tinham esse viés mais da esquerda, um viés mais crítico. Retomando, verdade. Rock, o nosso Eles narrador. trouxeram, o pessoal de Frankfurt trouxe a psicanálise para o campo da crítica social. Isso. Embora a psicanálise, desde as suas origens, tinha uma vertente de crítica social, né? O próprio Freud, quando você vê os textos culturais de Freud, ele está sempre nesse embate entre cultura e natureza, não é? Entre liberdade e repressão, não é? Essas questões elas já estão ali inseminadas, né, no corpo da psicanálise. Mas a escola de Frankfurt, os filósofos de Frankfurt, trazem a psicanálise para esse viés até mesmo marxista, né? O próprio Erich Fromm, que é um cara que Isso. nós estudávamos na nossa época de formação, eu tenho a impressão que hoje se estuda pouco na É. graduação, por exemplo, da psicologia, autores como Karen Horney ou o próprio Erich Fromm, né? E o Erich Fromm, por exemplo, tem um livro chamado No Meu Encontro com Marx e Freud. Veja, nesse livro ele mostra as conexões entre a psicanálise e o marxismo, né? Então, é uma escola crítica, não é? E Adorno foi, o trabalho dele sobre personalidade autoritária é Aí, um ícone para é um você ícone. entender até hoje os movimentos políticos sociais, né? Entender esse apaixonamento que as pessoas têm por personalidades autoritárias, não é? E nós temos aqui os nossos exemplos domésticos facilmente acessíveis, não é? Então, é nesse contexto que Adorno elabora um conceito de estilo tardio, que Said vai desenvolver e vai aplicar a outros campos, sobretudo também no campo da literatura, o Said faz isso, Isso. e também no campo da cultura, dos movimentos culturais. Ele, nesse sentido, eu acho que ele expande e honra, né, o trabalho feito pelo Adorno.
E aí entramos nós aqui, humildes, humildes pesquisadores, né, para entender de que maneira esse conceito pode nos ajudar nas nossas leituras, né, dentro da perspectiva junguiana. Isso que eu queria E a perguntar ponto para que... Pois vocês. não, Nina? Desculpa. Bom, é claro, né? Vocês são pesquisadores, escritores, vocês são super produtivos, né? Principalmente nessas questões políticas, né? E formadores também, né? Analistas formadores. É, e aí eu queria entender assim como é que surgiu para vocês esse desejo de novo, né? De estudar, voltar a estudar a metanoia e de estudar especificamente o estilo tardio. Como é que surgiu esse desejo em vocês? É. O Rubens falou um pouquinho da história, né? Uhum. Como, como certos acontecimentos vão se articulando e ganhando forma num trabalho, não é? Uhum. Eu lembro a primeira vez, nas vésperas do congresso junguiano que aconteceu em Salvador, que o Rubens propôs que a gente fizesse um trabalho para apresentar no Congresso. E que o tema da metanoia poderia ser um tema interessante. E ele me falou a respeito de uma ideia, de uma notícia que o Silvio tinha dado para ele a respeito da existência de Eduardo Said. Eu, particularmente, sequer conhecia Adorno, com aquela restrição, não É é? isso Olha aí, mesmo. com Aqui aquela mesmo. restrição dos estudos psicossociais do Adorno, não é? Era só esse âmbito, pouquíssimo conhecimento a respeito da filosofia da estética, por exemplo, dele, filosofia da música, que ele tem, né? Um trabalho sobre isso. E aí, então, Silvio nos apresentou a mim, por intermédio do Rubens, o Eduardo Said. A ideia em si, né? A ideia de um estilo tardio chamou atenção. Quando a gente pensa na vida humana, a gente pensa que, e aí, quando a gente pensa em estilo, a gente pensa, na verdade, em individuação, não é? Se individuação é um processo de singularização ao longo da vida, em que você vai revelando o seu caráter mais profundo, não é? A gente pode identificar isso como sendo um estilo. Cada um de nós tem um estilo pessoal, não é? Que vai sendo depurado ao longo da vida, culminando nos estágios mais avançados da vida. Aí eu lembrei de um livro do James Hillman, que para mim eu reputo como sendo a obra, a melhor obra, a mais interessante que eu já li sobre processo de envelhecimento, que é A Força do Caráter. Um Também subtítulo concordo. mais bonito ainda, que é a poética de uma vida longa. E é curioso porque o título desse livro, A Força do Caráter, pode induzir o leitor leigo, que ainda não conhece Hillman, a pensar no caráter como algo de natureza moral, não é? Como a gente quer dizer, esse homem é um homem de caráter, esta mulher é uma mulher de caráter. Na verdade, não é isso. É que para Hillman, o conceito de caráter tem a ver com aquilo que é mais central, mais embrionário no ser humano e que se desenvolve ao longo da vida. Ou seja, ao longo da vida, nós depuramos, nós expressamos cada vez mais o nosso caráter no processo de individuação. Por isso que a ideia da poética de uma vida longa, o subtítulo, me parece até melhor, né? Porque é um trabalho poético, na verdade, de desenvolvimento ao longo da vida que Uhum. vai culminar lá digamos, na obra final, na obra final de cada um de nós, né? Nesse livro ele deixa claro, né, a questão do carvalho, né, ele usa muito essa Isso. metáfora, né, que o carvalho só se torna pleno e complexo quando ele está maduro, a ideia de maturidade. Aí o caráter do carvalho aparece em toda a sua plenitude, digamos assim, né?
Então, Ele a ideia referencia toda é a alma, né? Assim, de como a alma não, precisa ser envelhecida. E aí eu fico pensando como é importante esse trabalho que vocês estão trazendo, né? Por isso que eu perguntei como surgiu, porque a gente vive cada vez mais, né? Essa ideia da longevidade, a gente tem cada vez mais possibilidade de viver mais, mas, ao mesmo tempo, existe ainda existe essa ideia do envelhecimento como patologia, né? Enfim, a gente vai criando diversos problemas, né? Com procedimentos estéticos e coisas afins, né? É, e então eu acho que a gente precisa pensar, como ele mesmo diz, né? Que a gente precisa fazer uma terapia das ideias, né? Isso, com certeza. olha, Eu essa acho que ideia sim. aí das metanoias ou estilos tardios, que nós fizemos um pareamento, uma equivalência com metanoia tardia, ele não é uma panaceia, né? Nós alertamos aqui, a quem está nos assistindo, que isso não é uma panaceia. Isto é uma pequena colaboração, um pequeno, não é, Roque? Um pequena referência que pode ajudar as pessoas que estão no processo clínico, né, na psicoterapia, ou que estão refletindo sobre a vida, ou que nós mesmos que estamos vivendo esses ciclos finais, para ajudarmos a compreender um pouco mais desses ciclos finais, né? E, de um lado, as transformações que acontecem, de um lado, a gente pode entender, puxa, então isto é mais uma transformação, uma metanoia tardia, ou, se não acontece, a gente também vê o potencial, exatamente o contrário, o potencial de transformação que existe na alma, mesmo para essas ideias, mesmo para esses ciclos mais tardios. A gente deve lembrar que até os anos 60, 70, as ideias, talvez até um pouco mais, essas ideias de que o ciclo mental, o ciclo psicológico, ele é meio parecido com o ciclo biológico. À medida em que o indivíduo vai envelhecendo biologicamente, ele perde muito da criatividade dele. Com o Jung e a difusão do pensamento junguiano, na própria cultura, expandiu essa ideia de que é possível e é verossímil que a gente já pode aprender, a gente pode se desenvolver e se transformar, o que eles chamam na época de segunda metade da vida, né? Porque a vida era mais curta na média, né? Então, a ideia de que, na verdade, existem transformações ao longo do processo, né? E isso está se expandindo, como o Rock também comentou, e vocês também, né? Essa ideia que hoje a gente tem uma vida mais longa, mas a vida longa não quer dizer a vida na farmácia e a vida repetitiva, com padrões repetitivos, né? É um potencial, a gente acredita que para as pessoas que estão continuamente na individuação, no processo de individuação, podem passar, então, por processos transformadores, mesmo neste ciclo mais tardio, porque dá a impressão, então, que ali só se repete as coisas, né? Que não há, se perdeu a criatividade, não existe criatividade de vida, né? Então, existe uma série de procedimentos que se usa para a terceira idade, no sentido de asepsia, no sentido de procedimentos estéticos, né? Para alongar uma estética da juventude ou da meia-idade, uma série de situações que podem dar uma maquiagem para esse período. Eu tenho um paciente, por exemplo, que está nessa faixa, então eu digo, como é que você está? Ele falou, levantei com dor. Isto é ótimo, porque a dor é minha companheira. Se eu não tenho dor,
pode ser que eu não acordei, pode ser que eu já não esteja aqui. Então, conviver com dores, etc. Então, só retomando, para a gente não se perder, eu queria só reiterar, então, que esses estudos, nestes ciclos, eles abrem janelas, abrem caminhos e portas, mas não é uma panaceia, é apenas para tentar iluminar, digamos, iluminar um pouco mais, ou sugerir as possibilidades transformadoras nesses ciclos finais da vida. É isso? É, Me ocorreu aqui, não é, ouvindo Rubens, né, quando ele falou da farmácia, que a vida não se resume à farmácia, né, me passou pela cabeça assim, mas faz parte. Faz parte. Por que que eu estou dizendo que faz parte? Porque é o seguinte, acho que no campo junguiano, às vezes a gente corre o risco, corremos esse risco, e há uma crítica interna do próprio campo junguiano, o risco dos essencialismos, né? Nós sabemos que a gente vive estudando e debatendo e discutindo o risco, às vezes, de essencializar certas ideias, não é? Então, por exemplo, essencializar a ideia de individuação é assim, que a gente nasce brotinho, se torna um carvalho florescente, bonito, belo, tal, né? E no caso do ser humano, além disso, ele desenvolve uma sabedoria, não é? Que a gente trabalha com essa ideia do arquétipo do velho sábio, não é? E o risco é a gente esquecer que o velho também é ranzinza, não é? O Hillman nos lembra disso, né? Uhum. Com todas aquelas características do velho, às vezes de certas intolerâncias, porque ele acha que já não precisa ficar tolerando muito também, não é? Ou seja, mudanças no processo de adaptação social, por isso que os velhos às vezes são inconvenientes, né? Porque eles estão dizendo assim, olha, eu não devo mais nada para ninguém, né? É, Isso também faz parte. Digamos, é um lado, digamos, mais obscuro do processo de metanoia, que muitas vezes nós, aprisionados a uma ideia essencialista de um arquétipo do velho sábio, né? E não que ele não exista, porque sim, está presente, né? A gente acaba esquecendo. A própria vida do Jung vai mostrar isso, não é? Ou no processo metanóico dele, como ele vai desenvolvendo ideias e concepções, frutos realmente de uma ampliação da consciência dele, né, sobre o mundo, mas também os perrengues da vida, né? É isso mesmo. Certos estados de desânimo, de olhar para o mundo e falar, porra, mas qual foi a minha contribuição para esse mundo, né? Esse mundo continua do mesmo jeito. Um certo desalento que eu acho que precisa ser aceito como fazendo parte também. Evidentemente, não é para que o indivíduo viva numa desolação de final de vida, né? Tipo assim, fim de carreira, que é normalmente o que leva uma pessoa idosa para o processo de análise ou terapia, né? É o sentimento de fim de carreira, fim de vida, quando na verdade tem elementos ali, não é? De vitalidade ainda. Enquanto eu tiver vida, tem vitalidade, né? Aquela tal história, né? Acordou com dor, é porque está vivo. Se acordar, se não Não, acordar, o que eu queria morreu, né? aduzir ao que você está falando é assim, essa idealização desses processos da velhice, né? Isso é uma coisa muito encontrada, né? Muito encontradiça no universo junguiano, um certo idealismo, né? E essa ideia essencialista, ou seja, eminentemente psicológica. Essas fases da maturidade avançada, né? Desse período tardio, as variáveis biológicas e sociais, e elas são muito presentes, né? Porque a gente não pode exatamente subestimar as vicissitudes do corpo, da fisiologia, dos desgastes, das mudanças, né? Elas também fazem parte, elas são parte integrante. Então, o conjunto de variáveis que significativas, porque as variáveis estão sempre aí, né? As questões biológicas elas atravessam a vida do indivíduo, né?
mas se tornam mais relevantes, mais presentes nesse ciclo final, porque há um declínio, digamos assim, aceito por todos nós, um declínio físico. Isso implica em reposições, em medicações, em procedimentos, em treinamentos, uma série de coisas. Quer dizer, ninguém nega isso. Nós não vamos fazer uma dissociação agora, dizendo, ó, isso aqui é uma coisa, não tem nada a ver com o mundo psicológico. Sim, tem a ver. Então, como o Rock sugeriu, temos que incluir esse conjunto, né, de que as variáveis sociais, psicossociais, biológicas, capacidade de aprendizado, alterações, digamos, em ordem cerebral ou alguma coisa assim. A gente brinca muito, diz, né, que as alterações no pré-frontal e no frontal são facilitadoras dessa desinibição que a gente vê, né? E pode ser um fator importante mesmo. Você pega o guarda-chuva, você vê um velhinho pegando o guarda-chuva e batendo na cabeça das pessoas, né? Essa intolerância. Então, eu acho que esse é um ciclo que a gente deve receber estas concepções também do mundo da farmácia, do médico, dos exames, né? Como algo que faz parte desse ciclo da vida e interage com questões psicológicas, psicossomáticas vendo novamente o homem como um todo, não apenas uma parte mental e psicológica, né? O próprio Hillman, quem o conheceu, sabia que ele era ranzinza, se tornou pior ainda intolerante nesse ciclo da vida. O próprio Jung também. É isso, gente? É, Falando, pois não, Eu queria Silvio. falar alguma coisa. falando poeticamente sobre esse processo, vou trazer aqui para a nossa roda mais um autor que está, escreveu muito sobre velhice, que é o nosso Rubem Alves. E ele diz assim: a metáfora mais bonita que conheço para a velhice é o crepúsculo, o pôr do sol. O crepúsculo é lindo, faz pensar. No crepúsculo, tomamos consciência da rapidez do tempo. As cores, e essa é a ideia desse processo, dessa metanoia que vai se dando a cada fase do pôr do sol ou do crepúsculo. As cores rapidamente passam do azul para o verde, para o amarelo, para o abóbora, para o vermelho, para o roxo, para o negro. No crepúsculo, sentimos o tempo fluir rapidamente. Por isso, muitas pessoas têm medo dele. A famosa happy hour foi inventada como terapia para a tristeza do crepúsculo. No crepúsculo, nos tornamos poetas. Muitos poetas escreveram sobre ele. Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, Browning e Wordsworth. E aí eu gostaria de, trazendo esse trecho aqui do Rubem Alves, contem para a gente como é que, no caso do Jung, uma vez que esse ano estamos comemorando 150 anos de seu nascimento, né? Nos conte, no caso do Jung, como é que foi na pesquisa que vocês fizeram, qual foi o fio que vocês seguiram dos textos do Jung e alguma coisa da biografia, né, do próprio Jung. O nosso trabalho é work in progress, né? Nós continuamos a estudar esses fenômenos,
Acho que o próprio Jung tem sido um estudo de caso, estamos estudando isso, né, Roque? Está em pleno Isso. curso isso aí, da gente tentar examinar um pouco na vida dele, talvez também na vida do próprio Hillman, nesses anos finais, talvez do Freud, né? Você vê, em todos esses casos, nós temos assim um câncer que demorou 14, e levou a 12 ou 13, 14 cirurgias para o Freud já em idade muito velha. Quer dizer, o quanto essa questão das doenças podem ter levado ele a algumas transformações na consciência, né? A gente vê o Hilma também teve câncer ósseo. Estou falando de doenças. As doenças nessas faixas etárias parece que reforçam muito essas transformações. A gente tem um vídeo incrível de uma conversa gravada pela internet, que foi gravada por um interlocutor, o Hilma, já bastante debilitado, conversando sobre a vida, etc., né? E o Jung também. Estamos falando só de questões de acidentes, de doenças. E aí é bom para a gente tocar na questão da metanoia tardia, que ela pode ser disparada, tem um disparador, não é? Tem gatilhos. E os gatilhos são justamente, podem ser, no caso do Jung, no caso talvez do Freud, do Hillman e de tantas outras pessoas, são essas doenças, esses acidentes, né? No caso do Freud foi esse câncer, né? Nessa região, câncer ósseo, levou ele a tantas e tantas cirurgias, né? Levou a ele no final com tantas dores, assim, a abreviar, ou não sei se abreviar, na verdade, mas talvez se aliviar um pouco, né, dessas dores horríveis que ele tinha, né? O Jung também, o Jung teve um acidente quando ele tinha 70 anos, mais ou menos, que foi um acidente que acabou levando a tantos desdobramentos que nós estamos ainda estudando, né, Roque? Isso. Está em curso ainda esses estudos, levando a tantas implicações e desdobramentos que pode ter acionado também uma metanoia talvez tardia do próprio Jung, né? Essas metanóias que acontecem. Então, vocês veem como a questão da patologia e da questão corporal, ela é muito participante. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas mais idosas são mais propensas a quedas, né? Então, não é raro que alguém quebrou a bacia, o Jung quebrou um dos ossos do tornozelo, na verdade, né? Da fíbula, e gerou toda uma internação para ele. O Freud, com essa questão do câncer ósseo, o Hillman teve um câncer ósseo muito doloroso, que é um dos mais dolorosos. Então, essas questões, pode ser que elas, né, elas levem algumas pessoas, veja, isso também não é uma regra, pode ser que ajude, inclusive, muitas pessoas que estão num processo, quer dizer, estão nessa questão, estão nessa dimensão da individuação, que isso possa trazer essas transformações, né? Pode trazer. Nós acompanhamos duas amigas, eu acompanhei duas amigas nesse ciclo final também de vida, disparado por questões patológicas, questões de doenças, né? E eu acompanhei, eu vi o que essas duas mulheres, muito produtivas, muito ativas, junguianas, analistas junguianas, como é que elas foram lidando com esses ciclos, né? Eu tive essa honra de poder, digamos, compartilhar, né? Ser interlocutor de momentos difíceis, de reflexões, de transformações, de preparações, inclusive, para a morte, né? De como que elas lidaram, como é que elas... porque a morte chegando com mais visibilidade, né? Mais concretude,
parece que acelera também certas reflexões, certas transformações, quer dizer, antecipando, veja, o Jung teve esses problemas, o Jung teve um problema, é meio banal dizer aqui, mas o Jung teve que tirar a próstata, né? É uma coisa que ninguém gosta de falar essas coisas, porque ele é um ícone para a gente, mas ele teve que tirar a próstata, né? Ele teve problemas do fígado, teve uma série de problemas físicos que foram reduzindo as atividades, obrigaram ele a reduzir as atividades profissionais, e, no caso dele, pode ter ensejado preparações e alterações. Essas duas colegas que faleceram, duas grandes amigas, na verdade, elas tiveram prejuízo na atividade laboral. Então, elas pararam de atender, pararam ou reduziram a atividade profissional. Então, isso também impacta muito. Quando você está 40, 50 anos trabalhando, né, Silvio? Você está numa pegada, de repente também, olha a implicação, você é obrigado a parar de trabalhar, né? Ou trabalhar menos, que isso impacta dentro de cada um de nós, né? E eu vi isso nessas duas, né? Nessas duas amigas que tiveram que mudar, e como é que fica trabalho, e não dá, e dá, e as implicações todas que isso pode trazer. Então, são realidades que, nessa época, é diferente você ter um problema, digamos, de saúde, uma patologia, uma coisa que é, por exemplo, tratável quando você tem 30 anos de idade, 40 anos, ainda que isso possa impactar e detonar também um processo metabólico. Mas quando você está numa fase de vida biologicamente mais tardia, essas coisas ganham uma dimensão e um impacto na vida, na adaptação humana, violenta. Então, se você está lá vendo aquele diretor de cinema no 8h30, ele com os 35, 40 anos, tendo que lidar com o estado confusional que ele ficava, e uma coisa é ele aos 80 anos, com uma coisa similar, eu acho que é diferente, né? Eu acho que promove contatos muito profundos, que podem ser muito significativos. Uma das coisas que aparece muito nesses ciclos finais da vida é uma reconexão, é uma ressignificação, uma transformação na questão da religiosidade. Eu observo, por isso que se diz, né? A pessoa foi ficando mais velha, ela foi voltando para a igreja, para isso, para aquilo, mas estou falando de espiritualidade em geral. Talvez por isso que a gente vincule muito, né? A pessoa ela entra forçadamente, às vezes, numa reflexão, numa vivência, prefiro vivência do que reflexão. Vivências muito mais profundas, se ativa muito material, né? Que ajuda, talvez, nessas elaborações frente à morte, porque a gente está tentando falar muito de metanoia, e a gente não está falando muito da aproximação, da visibilidade maior com a finitude, com a morte. Então, aí detona muitas vezes processos espirituais, né? Conexões com o sagrado e coisas do tipo. O que é que vocês acham? Sim, eu acho que a gente, na verdade, tá só no comecinho, né? Essa é a primeira das nossas conversas, né? A gente espera ter muitas outras com vocês e que a gente possa trabalhar, né, junto e fazer pesquisas também aí, porque eu acho que esse é um assunto riquíssimo, importante para nós, como analistas, para pensar a nossa prática e a nossa vida, né? E para ajudar também, né? Para auxiliar o nosso trabalho com o envelhecente também, né? Eu acho que na contemporaneidade acho que isso é cada vez mais importante que a gente possa fazer. Então a gente agradece demais que vocês tenham trazido, né, esse tópico aí para a gente aqui para o departamento, né? E que a gente continue. Perfeito, continuaremos, né? Um Estaremos prazer. aí. Faremos isso, sim, né? Faremos. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, grandes amigos, queridos, né? E querida, né? Esperamos aí, se pudermos colaborar, estaremos aí junto com vocês. Tá bom? Isso.
Muito Muito obrigado pela obrigado. conversa. Obrigado, muito A obrigado. gente que agradece todo Obrigado, esse Rubens. aprendizado de hoje. Obrigado. Uma Um delícia. abraço. Muito bom. Obrigado.